1982, algumas pessoas começaram a passar mal, convulsionar e falecer depois de tomar pílulas de Tilenol. A polícia demorou um pouco para fazer a conexão, para entender que o remédio que estava matando as pessoas. Mas será que ele tinha sido adulterado? Será que tinha sido a própria empresa? Ou alguém fez isso depois dele já ter sido comercializado? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história. No início da manhã do dia 29 de setembro de 1982, uma garota chamada Mary Kellerman, de 12 anos, acordou se sentindo meio mal, com alguns sintomas de gripe e de febre. Ela não estava se sentindo muito bem para ir para a escola, e aí ela contou para os pais que decidiram que seria melhor se ela ficasse em casa naquele dia. Eles moravam perto de Chicago, e para que ela não piorasse, a mãe dela pegou um vidrinho com cápsulas de Tilenol extra forte e deu uma para ela tomar. O pai dela ouviu ela entrando no banheiro, fechando a porta, e de repente ouviu um barulho bem alto, como se algo tivesse caído no chão. Ele perguntou se ela estava bem, mas ela não respondeu. Quando ele conseguiu entrar no banheiro, ela estava deitada no chão, já inconsciente, depois de ter convulsionado. Eles chamaram a polícia, mas a Mary morreu, infelizmente, antes de conseguir chegar no hospital, 4 horas depois de ter ingerido aquela pílula. Ela teve morte cerebral e, como ela era muito jovem para morrer assim, os médicos decidiram fazer uma autópsia, mas nada fora do normal foi encontrado. Os pais até comentaram que a única coisa que ela tinha tomado naquela manhã foi o Tilenol, e eles levaram a caixinha com as cápsulas para eles verem, mas ninguém se ligou que o Tilenol poderia ter causado aquilo. Enquanto isso, por volta do meio-dia, naquele mesmo dia, um funcionário dos Correios de 27 anos chamado Adam Janus foi levado às pressas para o hospital. Ele acabou falecendo por causas desconhecidas, mas também tinha tomado Tilenol mais cedo naquele dia. Ele também não tinha se sentido muito bem e decidiu ficar em casa do trabalho. O que ele tinha feito é saído para comprar comida para fazer o almoço para os filhos e para a esposa. Ele fez o almoço, tomou o Tilenol e de repente começou a convulsionar. Ele foi dado como morto às 3h15, ou seja, pouco mais de 3 horas depois de ter chegado no hospital. Os médicos assumiram que tinha sido uma parada cardíaca, apesar dele também ser bem novo para isso. Os familiares tinham ido com ele até o hospital, eles estavam muito abalados depois da morte, e aí eles voltaram para casa agora de luto. Com todo aquele choque e essa morte inesperada, ninguém estava se sentindo muito bem. E o irmão mais novo dele também não estava bem e decidiu tomar um Tilenol que estava em casa. Ele era recém-casado com uma mulher chamada Teresa. Ela estava com muita dor de cabeça depois de ter chorado muito com a morte do cunhado e também decidiu tomar o Tilenol. O Stanley, que era o irmão mais novo, começou a passar mal, e aí a família ficou muito desesperada, porque eles já tinham perdido um filho naquele dia. Eles não podiam perder mais uma pessoa. Então eles ligaram correndo para o hospital. Os paramédicos chegam e tentam ressuscitar ele, que estava convulsionando no chão, e nesse meio tempo a esposa dele também começa a passar mal e convulsionar. Os paramédicos se dividiram tentando ajudar os dois. Nesse meio tempo, o médico que tinha atendido Adam quando ele faleceu é informado por uma das enfermeiras que estava chegando agora o irmão dele e a esposa da mesma família com os mesmos sintomas. O Stanley, infelizmente, também faleceu e a Teresa ficou sobrevivendo com aparelhos no hospital. E aí que deu um clique nos médicos de falar, tá, agora a gente acha que os 3 devem ter consumido a mesma coisa, porque não é possível. Foram mortes inesperadas na mesma família no mesmo dia. E eles também começaram a desconfiar que teria sido algum tipo de veneno, mas não era nada parecido com o que eles já tinham visto. E aí vocês devem estar se perguntando, mas não era óbvio que era o Tilenol? Todo mundo tomou o mesmo remédio, é claro que a cápsula estava adulterada. Mas tenham em mente que naquela época, e até mesmo agora, o Tilenol é um dos remédios mais comercializados e mais famosos. Nunca tinha dado nenhum efeito diferente nas pessoas. Elas nunca desconfiariam que um remédio que elas compram sempre e tomam sempre teria alguma diferença na fórmula a ponto de matar alguém. Então, eles imaginaram que poderia ser qualquer coisa,
a não ser o Tylenol. E a Mary Kellerman, que tinha falecido naquele dia, tinha falecido em um outro hospital. Então eles ainda não tinham se comunicado para ver que tinha ainda mais uma morte. E aí eles entraram em contato com uma organização que cuida de envenenamento e drogas do tipo que podem ter algum tipo de veneno. E aí essa organização sugeriu que talvez eles tivessem sido envenenados por cianeto. Foram enviadas algumas amostras de sangue para testar para esse elemento. Nesse meio tempo, eles começaram a olhar a casa do Adam para ver se tinha algum vazamento de gás, ou então se ele estava usando algum produto químico que tivesse cianeto e pudesse ter afetado, mas eles não encontraram nada. Um bombeiro aposentado na cidade tinha ouvido falar dessas mortes e ele achou algumas coisas estranhas. A madrasta dele trabalhava com a mãe da Mary Kellerman e ela acabou comentando com essa mulher sobre a morte da filha naquele dia. E aí ele entrou em contato com a polícia para informar que talvez aquele caso tivesse conexão com os outros. A esposa do Adam, quando ela melhorou um pouco e conseguiu falar, ela disse que lembrava do marido dela ter tomado Tylenol. E aí a polícia até pegou as caixinhas e foi dar uma olhada nas pílulas, mas não parecia ter nada de diferente. Só que uma coisa em comum era que as duas tinham o mesmo lote. E também sentiram que as cápsulas tinham um leve cheiro de amêndoas. Para quem não sabe, o cianeto é famoso por ter um leve cheiro amendoado. A amostra de sangue das vítimas mostrava que no sangue delas tinha de 100 a 1000 vezes a mais da quantidade que deveria ter de cianeto, ou seja, foi extremamente fatal. Eles também perceberam, olhando mais microscopicamente, que algumas das pílulas eram um pouquinho maiores e tinham um pozinho dentro que parecia estar grudado um no outro. O cianeto é um dos tóxicos mais letais conhecidos pelos seres humanos. Ele foi usado nos tempos antigos e modernos como método de execução, e ele causa a morte dentro de minutos a poucas horas da exposição. Os principais sintomas da intoxicação por cianeto são os seguintes: cefaleia, ansiedade, confusão, vertigem, coma, convulsões, taquicardia, edema pulmonar, vômitos, dores abdominais, insuficiência renal e hepática e vários danos no sistema nervoso central, que foram, no caso, os sintomas que as vítimas apresentaram. Ainda naquele mesmo dia, uma outra mulher, também chamada Mary, uma mãe de 27 anos que vivia a cerca de 25 minutos de Chicago, ela tinha acabado de sair do hospital depois de receber alta por ter seu quarto filho. Ela chegou em casa cansada e decidiu tomar 2 cápsulas de Tylenol. Infelizmente, ela acabou falecendo oficialmente na manhã seguinte, às 9h30 da manhã. E aí, uma terceira mulher, também chamada Mary, tomou Tylenol quando ela sentiu dores de cabeça no trabalho. Lá mesmo ela convulsionou. Ela passou horas em condições críticas no hospital e também foi dada como morta. Ela tinha 31 anos e era mãe de 2 garotos. Nesse dia seguinte, uma aeromoça chamada Paula Prince tinha acabado de desembarcar quando foi na farmácia e comprou um Tylenol. Ela nem conseguiu chegar no hospital e estava sozinha quando ela morreu. Ela só foi descoberta alguns dias depois, quando ela ia jantar com uma irmã e ela não apareceu. Então a irmã reportou ela como desaparecida para a polícia. A Teresa, a esposa do Stanley, que tinha falecido, conseguiu sobreviver e saiu dos aparelhos no hospital. E foi aí que eles finalmente começaram a fazer a conexão dos casos. Enquanto a polícia investigava as mortes, eles já deram um comunicado para a imprensa falando para ninguém consumir nenhum tipo de Tylenol. A fabricante do Tylenol é a Johnson & Johnson, e a resposta deles foi bem legal. Ao invés de pensar no prejuízo financeiro que eles iam ter, eles pensaram em ajudar as pessoas, o que todas as empresas deveriam fazer sem pensar no lucro. Inclusive, um dos representantes da Johnson & Johnson disse que eles seriam lembrados por como eles responderiam a esse incidente, e isso foi muito importante para a empresa. Eles emitiram um recall nacional de todos os produtos e informaram todas as farmácias para tirar das prateleiras qualquer produto que tivesse. Inclusive, eles tornaram público que algumas das cápsulas continham cianeto. A maioria das lojas, em menos de 1 hora, removeu completamente todas as caixas de Tylenol que eles tinham. A Johnson não se importou com o dinheiro nem com o impacto que eles tinham. Inclusive, o Tylenol era um dos remédios mais vendidos e só naquela noite eles perderam 7% das ações. Eles também ofereceram trocar os produtos que as pessoas já tinham em casa por cápsulas sólidas, que apresentavam um risco bem menor de contaminação. Só para vocês entenderem, as cápsulas que tinham cianeto eram aquelas que você consegue ver o pozinho dentro. Então, as pessoas conseguiam abrir e adulterar se elas quisessem. Já sólidas não tem como. Uma longa investigação determinou que
o envenenamento não veio de dentro da Johnson & Johnson. Isso porque cada uma das latinhas contaminadas veio de fornecedores diferentes. Mas a questão permanecia de onde o veneno tinha vindo. A polícia chegou à conclusão que essas caixinhas deveriam ter sido provavelmente compradas pelo culpado, que adulterou e depois colocou de volta nas prateleiras. Eles também descobriram que as cápsulas contaminadas estavam só em Chicago. Algo determinante para que eles fizessem a conexão de que o Tylenol que estava causando aquilo foram as mortes na mesma família. É claro que para essa família foi muito trágico, não consigo nem imaginar como deve ter sido para eles, mas graças a isso a polícia conseguiu fazer a conexão e evitar que mais pessoas morressem. Só que aí, quando eles ficaram sabendo da morte da Mary Rayner, eles perceberam que o lote da latinha de Tylenol dela era diferente da família e da Mary Kellerman. A mesma coisa aconteceu com a Paula Prince, ela também tinha um lote diferente. A Johnson & Johnson, a princípio, tinha tirado de circulação só o lote que eles acreditavam ter sido adulterado, que era o da Mary Kellerman e da família. Mas com essa notícia, eles não podiam mais arriscar. O prefeito de Chicago veio à frente e falou para todo mundo que ninguém deveria consumir nenhum tipo de Tylenol, e a Johnson & Johnson falou a mesma coisa. Eles fizeram um recall de 31 milhões de Tylenols naquele dia, e isso deu um prejuízo para a empresa de mais de 100 milhões de dólares. E além de tudo, a Johnson & Johnson colocou propaganda contra o consumo de Tylenol, porque até então tinha várias propagandas estimulando que as pessoas comprassem. E aí eles descobriram que as cápsulas contaminadas tinham sido fabricadas na Pensilvânia e no Texas. E aí isso sugeriu ainda mais a teoria de que foram adulteradas depois de ter sido colocadas nas prateleiras, porque não vieram do mesmo local. Apesar do caso ter sido amplamente divulgado na mídia do país todo, o culpado nunca foi encontrado. Inicialmente tinha um suspeito, um cara chamado James William Lewis. Quando as investigações começaram, a Johnson & Johnson recebeu várias cartas desse cara. Ele falava que ele tinha adulterado as cápsulas e estava exigindo $1 milhão para que ele parasse. Não muito esperto da parte dele, ele e a esposa moravam em Chicago e a polícia nunca encontrou nenhuma evidência dele ter feito aquilo. Mas ele foi preso por extorsão e cumpriu 13 anos em uma prisão federal, além de outras sentenças adicionais por outros crimes não relacionados. O Departamento de Justiça acha que se tem um culpado, ele é o culpado mais provável, mas depois que ele foi solto, ele nega ter feito aquilo. Em janeiro de 2010, vários anos depois do crime, ele e a esposa apresentaram amostras de DNA, porque a polícia acreditava que agora, com as novas tecnologias, talvez eles conseguissem ligar o Lewis com o que aconteceu. Mas essas amostras não deram em nada. Um segundo suspeito, chamado Roger Arnold, também foi identificado. Ele tinha algumas ligações bem distantes com a Mary Kellerman, que indicava que talvez eles já pudessem se conhecer em algum momento. E a esposa dele disse que tinha passado mal depois que ele deu Tylenol pra ela vomitou. Só que ela não achava que ele era capaz de cometer um crime assim. Na casa dele, eles encontraram 2 passagens só de ida pra Tailândia e vários manuais, livros criminais. Apesar de tudo, ele foi inocentado e foi bem engraçado, irônico, eu diria, mas ele teve um surto de ansiedade por causa da atenção da mídia, ele passou mal. Apesar disso, apesar dele não ter sido culpado pelos crimes dos assassinatos do Tylenol, ele foi culpado por outros crimes e por ter matado um homem, ele foi preso e acabou falecendo em janeiro de 2008. Uma mulher chamada Laurie Dan, que envenenou e atirou em várias pessoas em maio de 1988, foi considerada culpada durante um período, mas não foi encontrada nenhuma conexão direta. No início de 83, a pedido do John Douglas do FBI, aquele mesmo cara que faz os perfis de Mindhunter, ele sugeriu que o assassino pudesse voltar no túmulo das vítimas para visitar de tempos em tempos. Então eles colocaram uma câmera no túmulo da Mary Kellerman para ver se alguém aparecia, mas não aconteceu nada, não encontraram ninguém. Também foi encontrada uma foto das câmeras de segurança da farmácia quando a Paula Prince estava comprando Tylenol. Tinha um homem de barba alguns metros atrás dela e a polícia acredita que aquele pode ter sido o assassino. Mas também não sabem quem é esse cara. E aí um outro suspeito, que é um cara que eu ainda vou falar aqui no canal, foi o Ted Kaczynski, também conhecido como Unabomber. Ele foi culpado de matar 3 pessoas e deixar outras feridas com algumas bombas que ele fazia em casa e enviava para os lugares. Mas ele negou possuir qualquer tipo de cianeto de potássio. Ele foi considerado suspeito porque os primeiros crimes dele aconteceram em Chicago e os pais dele tinham uma casa nos subúrbios da cidade. Então ele ficava por lá ocasionalmente, mas a investigação não deu em nada, ele não foi culpado. Depois que esse caso aconteceu, surgiram várias pessoas querendo ser
copycats. Queriam fazer algo parecido e deixar a culpa para o mesmo assassino do Tylenol, já que ele não tinha sido encontrado. Talvez o crime seria mais fácil de ser cometido e ninguém ia pesquisar tão a fundo porque já ia assumir que era a mesma pessoa. Em 1986, aconteceram mais 3 mortes pelo mesmo motivo. Um dos homens que foi morto desse jeito levou à prisão da esposa dele. E tem uma outra mulher que ela também foi culpada pela morte, que eu acredito que pode ser que ela e o marido tinham um caso e aí ela decidiu matar os dois. Mas eu não pesquisei muito a fundo pra saber se é isso, tá? Aqui é só suposição minha. Em 91, no estado de Washington, um casal foi morto por cápsulas de Sudafed contaminados com cianeto, é um outro remédio. E uma mulher chamada Jennifer Melling entrou em coma por um envenenamento similar, mas ela acabou sobrevivendo. O marido dessa mulher que sobreviveu foi condenado em um tribunal por essas 2 primeiras mortes e a tentativa da esposa. Ele foi condenado à prisão perpétua. Em 1986, um estudante da Universidade do Texas chamado Kenneth Ferris foi encontrado morto no apartamento dele por envenenamento de cianeto. Cápsulas adulteradas do medicamento Anacin foram determinados como a causa da morte. Mas dessa vez eles acreditam que ele tirou a própria vida porque ele tinha acesso a cianeto em um laboratório que ele já tinha trabalhado. Algo bom que aconteceu depois desse caso foi a resposta das farmacêuticas. Isso estimulou que eles fizessem embalagens que fossem invioláveis, com alguns lacres que impedissem que as pessoas adulterassem o que tinha ali dentro. A adulteração dos produtos foi transformada em crime federal. E também a substituição das cápsulas que você consegue abrir pelos comprimidos sólidos, que são mais difíceis de adulterar. Apesar de todo esse burburinho, a Johnson & Johnson conseguiu fazer com que as vendas do Tylenol voltassem a todo vapor, como elas são ainda hoje. Eles colocaram as cápsulas sólidas e essas embalagens invioláveis que deixavam os consumidores muito tranquilos de que nada teria acontecido, até porque se você comprasse uma embalagem, você ia conseguir ver se ela tinha sido adulterada ou não. A resposta da empresa foi amplamente anunciada como uma das melhores respostas a uma crise corporativa de todos os tempos. Então, é isso aí, Johnson & Johnson, parabéns. Só alguns meses depois dessas mortes horríveis, as ações da Johnson & Johnson dispararam até mais alto do que elas eram antes das mortes acontecerem. É claro que o caso é muito triste, mas eu fico feliz quando eu vejo esses casos que geram de fato uma alteração em como as coisas eram feitas antes, para que se tornem ainda melhores e que essas coisas não aconteçam de novo. Então, esse foi o caso. Infelizmente, a gente não tem um culpado. Provavelmente não saberemos, a não ser com as análises de DNA, se a gente conseguir alguma evolução nos próximos anos. Então, quem sabe? Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.